Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. A nossa unidade curricular é Programação e Desenvolvimento de Sistemas, né? Do curso de Desenvolvimento de Sistemas, ok? Hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Hoje a aula é Kahoot e a correção da prova que a gente fez, tá? A prova anterior, com a atividade daí, a tabuada e mais o jogo sobre a correção da prova, beleza, turma? Vamos lá então? Então, sem mais delongas aí, né? Estamos começando aí então. Deixa eu só soltar aqui agora a minha tela do Kahoot para vocês, só mais um minutinho. Como que vocês estão? Tudo bem? Me responda aí, o microfone tá ligado, pode me responder. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Beleza, vamos lá então. Então vai trocar a tela aí agora, vai aparecer o Kahoot para vocês aí agora, tá bom? Código PIN. Manda lá, Luiz. Maravilha, manda o código para mim sim. Manda no meu e-mail. Beleza? Podemos começar aí, turma? Todo mundo entrou? Fechou? Então vamos lá, vamos iniciar. Então vamos lá, essa aí é a nossa correção da prova, tá? Então vamos fazer o jogo de volta, vamos passar a prova por etapas ali e daí vai ter atividade depois. Nosso quiz aí, qual a tag? Opa, só um pouquinho. Só um pouquinho, esqueça aí, vou ter que voltar. Só um pouquinho, foi o jogo errado aí. Vocês sabiam essa aí? A Maria ia acertar, né, Maria? Essa é outra unidade curricular, aquela ali. Vai lá, novamente. Perdoa aí, a gente clicou no jogo errado aqui. Agora vai mais rápido. Beleza, turma? Falta dois, né? Beleza? Falta um. Quem que tá faltando aí? Entrou de novo, Júlio? Hein, Júlio? Entrou de novo? Entrou de novo no jogo? Tá bom, vou começar então. Agora vai, turma. Agora vai. Agora vai, vamos lá. Qual linguagem usamos no nosso dia a dia? Lembra da nossa aula lá que nós falamos sobre linguagem natural, formal e linguagem de máquina? Vamos lá. Tem certeza do que, Maria? Você está fazendo os outros perder aí. Olha lá, ó. Linguagem natural, parabéns. A maioria acertou aí, tá?
Nós temos a linguagem natural, a linguagem formal e a linguagem de máquina, tá bom? São essas linguagens que a gente viu. E a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia aí é a linguagem natural, beleza? A maioria acertou aí. Maria acertou rapidinho, né, Maria? E tá fazendo os outros errar aí, né, Maria? Falando a resposta errada aí. Vamos lá. Qual é entendida diretamente pelo computador? Qual a linguagem, né? Dessas linguagens aí, acho que a gente falou na nossa aula, é entendida pelo computador. O pessoal fala dando a dica alta aí pro colega errar, né? Parabéns, todo mundo acertou, né? Linguagem de máquina. Então, das linguagens que a gente tem natural, formal e de máquina, é a máquina, fala diretamente com a máquina, né? A linguagem de máquina. Maravilha. Vamos ver lá. Lembrando que o Kahoot ali, ele pontua quem aperta o dedo mais rápido, né? Quem responde mais rápido. A Luísa ficou em primeiro ali, depois a Maria. Linguagem formal é usada para, né? Para que a gente usa a linguagem formal, então, dentro da programação? As alternativas ali, né? Conversar com amigos, programar, falar gírias, jogar. Qual dessas alternativas ali a gente usa na linguagem formal, no desenvolvimento de sistemas? Parabéns, a grande maioria acertou, né? Não é para se conversar com amigos aí quem chutou. A linguagem formal no desenvolvimento de sistemas é para programar, tá? Talvez fora do contexto aqui, as pessoas que falaram ali conversar com os amigos, talvez seria, né? Mas na linguagem aqui de desenvolvimento, nesse contexto aqui, programar seria a resposta correta. Mudou aqui o ranking, né? Não sei quem que tá em primeiro lugar ali, Rovani, né? Vamos lá. Qual tipo de variável armazena texto? Então, existem os tipos de variáveis e qual delas que a gente guarda texto, né? Nós temos a variável int, float, string, bool, né? Tipo booleano, números inteiros e textos, né? Beleza? String guarda texto, correto? Quem que... A maioria colocou int, né? Nós estamos falando de número. A variável int armazena números, tá? Números inteiros. Por isso que chama int. E string chama, traduzindo ali do inglês, né? Texto. Guarda texto. Então, só 4 pessoas acertaram, tá? Então, o ranking muda aí. A Ana está em primeiro lugar, a Luísa tomou o segundo lugar. Vamos lá. O valor 3.14 é que tipo de variável a gente guarda esse número? É um número decimal. A gente guarda o número decimal. E qual tipo de variável a gente guarda esse tipo de número? Int, float, string ou lógico? Hein, turma? Lógico. É lógico que não é, né? Tá induzindo o colega ao erro aí. Vamos lá, ficou dividido aí, ó. Int não é int, o número inteiro, né? A gente tem um número inteiro ali? 3.14? Não, a gente não tem um número inteiro ali. Então nós temos um decimal. Decimal a gente chama de float, né? Tá? É tipo float na linguagem de Python. Então quem respondeu float acertou. Nosso ranking aí deu uma mexida aí. Luísa está em primeiro. Tipo de variável bool. Ela armazena que tipo de dados? Então a gente tem o tipo de variável booleano, né? Que guarda o quê? O que ela armazena nessa estrutura? E a gente já viu todas as variáveis aí, tá? Olha, agora ficou fácil, né? True ou false, né? Então ela guarda verdadeiro ou falso. Ela é uma variável booleana. Vamos lá. O Luiz está ali por perto. A Luísa está em primeiro ainda. Qual comando inicia uma condição, né? Então nós temos uma condição. Qual o comando que normalmente a gente usa dentro da sintaxe lá do nosso código de programação? Lembra? Toda a estrutura da sintaxe.
A gente começa com print, com for, com else, com if. Parabéns, a grande maioria acertou, né? É if, né? A gente usa if, né? Se uma condição ali para começar o bloco de repetição. Bora lá? Elif é usado quando? Quando que a gente usa o comando elif dentro do Python na programação? Qual condição é? Condição principal, condição alternativa, laço de repetição, saída de dados? Vamos lá? Quem que se arrisca aí? Condição alternativa, certo? A gente usa o elif para começar. Verifica as condições, se é verdadeiro ou se é falso. E as próximas condições que a gente for fazer, se tiver que verificar várias condições, a gente usa o elif. Então ela é uma condição alternativa, né, ao if, beleza? Então vamos lá, a Luísa está mantendo ali a primeira posição, o Luiz Queijo está subindo ali, né? Tem o Thiago Lauzeira e sou bad gay aqui. Se um aluno tem a nota menor que 6, o que você usa dentro da programação em Python para fazer essa sintaxe, esse código? If nota menor que 6, for nota, range entre parênteses 6 e print nota. Qual dessas alternativas você acha que é correta? Exatamente, né? If é uma condição, nota é a variável, está dizendo que a condição é menor que 6, né? Que a variável nota é menor que 6. Então, if nota é menor que 6, a resposta correta. O rank não mexeu, só pontuou. E qual laço é controlado por condição? Qual laço é controlado por uma condição? Nós temos os laços lá, né? Dois tipos de laço a gente consegue usar só. E qual desses é controlado pela condição? Então, o while aqui é a resposta correta, tá? O laço de repetição controlado por uma condição. A Maria apareceu no ranking novamente aí. Vamos lá que dá tempo ainda. E o for é mais usado quando? Quando que a gente usa o while para laço de repetição, mas no caso do for, quando que ele é usado? Quando que a gente precisa chamar ele? Na condição que ele é mais usado aqui. Quando você não sabe o limite, você sabe o número de repetições, você quer testar as condições ou você precisa imprimir um texto? Qual desse contexto aqui ela se enquadra? Exatamente. Ela é usada quando você sabe os números que vai trabalhar, né? Início, meio e fim. Correto, turma? Todo mundo lembrou aí? Bora continuar aqui então. Ó, a Luísa tá chegando aí, hein, Luísa? Apesar que a Luísa pontuou bem pra caramba, né? Tá bem distante aí de todo mundo. E uma range, já era o quê? Uma range 5 ali. Uma range está com a condição entre parênteses ali 5. O que ela gera na tela? Qual os números? Qual a sequência de números? 1 a 5, 0 a 5, 0 a 4 ou 5 números aleatórios? Né? A resposta correta é 0 a 4. Lembra da condição que a gente falou? Que uma range ela começa a contar a partir do 0, né? E se ela vai até o 5, o último acaso ela não conta. Então é por isso que ela vai imprimir até o número 4, correto? Tem como você preparar isso na programação, organizar, fazer isso, começar a contar do 1? Tem. A gente já explicou isso nas aulas anteriores. Bora lá. Quero ver quem que vai chegar a alcançar a Luísa lá. Qual laço é mais indicado para a tabuada? O if, o else, o for, o while. Falando em laço de repetição, a gente tem duas condições só. E qual deles que é o indicado para usar para fazer um código de tabuada, por exemplo? Ficou empatado ali, né, entre for e if, né? If é uma condição, turma. A gente não vai usar, a gente vai usar
o laço de repetição aqui, né? O loop, para ficar gerando tabuada, né? Então a gente vai criar uma condicional ali, vai criar uma variável, vai fazer uma condição usando o laço de repetição, aí a gente pode usar ali talvez uma condicional dentro do código. Mas a resposta correta é for, tá? Então quem estava com dúvida aí, agora mata essa dúvida aí de vez. A gente tem dois tipos de laços aqui, o while e for. E o for, vocês acabaram de responder a pergunta anterior. Quando a gente sabe de onde ele vai começar, o meio e o fim, a gente vai usar for, beleza? Bora lá agora, continuando. E o while sem atualização gera o quê? Quando a gente tem um laço de repetição usando o while e a gente não tem atualização para ele, o que, que acontece ali? Um erro imediato, um laço infinito, um loop controlado ou o fim instantâneo? Exatamente, nós criamos um laço infinito, né? Um loop de repetição ali que nunca mais tem fim, né? Loop infinito, ok? Laço infinito, loop infinito, como você achar melhor de chamar aí. Todo mundo acertou, todos, parabéns. Luísa está em primeiro, Luiz está em segunda. Daí segue o ranking aí, terceiro, quarto e quinto. O comando usado para sair do laço é... Qual comando que a gente usa? Stop, break, kick, quit ou exit? A última pergunta, agora nós temos aí o campeão, né, da nossa revisão, da nossa correção aí, tá? Então a gente usa aí o comando break, é o que correto? Todo mundo acertou, dois só ficaram em dúvidas aí, mas a grande maioria acertou esse conceito aqui, né? O continue a gente usa para continuar e o break para parar dentro de um laço de repetição aqui, tá bom? Então vamos lá para o nosso campeão ali. Terceiro lugar, só o Bad ali. O Queijo, o Luiz em segundo. E a Luísa. Será que a Luísa ganhou em primeira? Ô Luísa, de novo ganhar em primeira, hein, Luísa? Sem roubar ainda, né, Luísa? Isso que é bonito, né? ela tá cutucando, atrapalhando você, hein, Luiz? Pra você não ganhar? Vamos lá, então. Então, vou voltar aqui no nosso slide de correção aqui, tá? Na prova, então, nós tínhamos as mesmas questões parecidas com a do Kahoot, tá? Então, a gente repetiu quase que algumas alternativas ali. E vamos fazer junto. Pode perguntar quem levantou a mão aí. Foi sem querer? Então vamos lá. A gente tem 5 minutinhos ainda de aula. Então, dentro da nossa avaliação, tinha as questões, né? Então vamos fazer comentário das questões agora. Então tinha lá, qual alternativa representa uma variável do tipo string em Python? Né? Como a gente fez o nosso jogo do Kahoot aí, tinha lá a alternativa A, B, C e D na nossa prova, né? E daí tinha o código, para você ler o código. Então o código tinha lá a variável Ana, tipo string, nós tínhamos idade com idade de 20, sendo atribuído 20, e altura ali igual a 1.75, que é float, e ativo, né? Nós temos uma variável ativo que recebia sendo atribuído o valor para ela de true, que é valor verdadeiro, booleano, tipo booleano, né? E daí nós tínhamos alternativas ali, qual alternativas uma variável de tipo string, de tipo texto. Nós tínhamos a alternativa A, idade igual a 20, B, altura 1,75 e C, nome igual Ana e o ativo true, né? Então a resposta correta aqui é a letra C, né? Não sei como que vocês foram na prova lá de vocês lá, mas a alternativa correta aqui seria a alternativa C, tá ok? Então nós estamos aqui a nossa correção.
A resposta 2 ali seria, alternativa 2, estava perguntando a seguinte questão: qual comando é utilizado para iniciar uma condição em Python? E nós temos ali as condicionais if, elif, else, ok? São essas condições aí. Fora isso, nós temos funções ali dentro, né, da resposta, né? Nós temos ali a... Deixa eu só ligar minha caneta aqui. Nós temos ali a pergunta A, estava escrito else, tá? Que não é else, né? Porque a questão else aqui, a questão A, else, não é a correta. A letra B, if, seria a condição que começa dentro de uma condicional, tá? Então a resposta correta aí seria if, beleza, turma? Porque aqui, ó, comentário. If abre o bloco de condicional, tá? Elif e else são complemento dessa abertura do bloco. Lembra da sintaxe lá do nosso código? Ele sempre vai começar com o if. Após dele, se a gente for verificar outras condicionais, a gente vai usar elif. E na sequência, para a gente fechar a sequência de condicionais, a gente fecha com o else. Ok? Lembra disso aí ou não? Lembra, Luiz? Lembra, Maria? 100%, né? Então a resposta correta seria aqui nessa questão a letra B. E aqui nós tínhamos a terceira questão. Só cuidar com o horário aqui, tá, turma? Mais 2 minutinhos aí. O que o comando range 5 gera? Então nessa pergunta aqui era um pouquinho mais difícil. Nós tínhamos o código ali, nós temos a sintaxe do código ali. Estava pedindo assim, for, uma variável i, in range de 5, para imprimir a variável i, né, na sequência, tá? Na sequência horizontal. Então a impressão que era para aparecer para vocês era ali, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Por que que a range vai até 4, vai mostrar até 4? Lembra que eu expliquei para vocês? Lá na memória do computador, ela começa a contar a partir do 0, tá? Então 0, 1, então nós temos 5 espaços na memória, porque uma range pediu ali 5, e dentro dessas contagens ela começa a contar da unidade dela, que ela reservou para isso, a partir do 0. Então 0, 1, 2, 3 e 4. Então ela vai imprimir até a casa 4, tá ok? Beleza? Então a resposta correta ali que ela vai imprimir de 0 a 4, ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Hein, turma? Na questão da range aqui, ficou alguma dúvida? Não? De boa? E a quarta questão, depois na próxima aula a gente finaliza a nossa aula. Essa aula fica por aqui, então vamos só finalizar essa quarta questão aqui. Qual estrutura é mais indicada para repetir a tabuada, né? E essa aula tem um exercício de tabuada que a gente vai fazer e mais o jogo aí sobre o KISS, que a gente vai fazer também, tá? Então fica para a próxima aula a questão do jogo e a estrutura da tabuada. E essa última pergunta aqui era qual estrutura é mais indicada para repetir a tabuada? E nós temos aqui o condicional for. Lembra que a gente usa for quando a gente tem um número que a gente sabe o início, o meio e o fim dele? Então quando a gente sabe como que ele vai terminar, ou como que ele vai começar, a gente usa for. O for é mais indicado, é usado quando o número de repetição é conhecido. Quando a gente conhece esse número, a gente usa o laço de repetição for, beleza? Fora ao contrário disso, a gente vai usar o while, ok? Então aqui estava pedindo para vocês, tinha lá a sintaxe do código, a variável sendo atribuído o valor 7 para ela, o laço começando ali com for, uma variável i e uma range de 1 a 11. Então o que que vai fazer? O sistema vai começar a imprimir 7 vezes 1 até chegar o número 10, tá? Então por que que a gente tem que fazer a variável até 11, uma range até 11? Porque ela conta até na casa 10, tá ok? Então vai ser imprimido até o número 10. Ela não vai fazer 7 vezes 11, vai fazer 7 vezes 10, tá ok? Turma, ficou alguma pergunta, alguma questão que vocês precisam saber, que vocês querem comentar? Ficou alguma coisa aí pendente? Tudo certo?
Professor Juliano, então a gente fica aí com a aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência aí com eles aí na nossa atividade, nosso código que a gente vai fazer um joguinho aí, fazendo um quiz sobre o que a gente aprendeu hoje, o que a gente viu de revisão hoje. Beleza, turma? Então é isso aí, aquele abraço para vocês aí, tudo de bom, até a próxima.